Amados irmãos, durante as palavras iniciais do nosso presbítero e da irmã que o antecedeu, nós vimos um verdadeiro clamor para que o nosso coração se volte para Deus e possa reconhecê-lo em todas as coisas que se passam à nossa volta. Isso significa que nós precisamos viver uma experiência com Deus. Enquanto a palavra estiver se manifestando a nós somente no plano intelectual, sendo percebida pela nossa inteligência, nós ainda não estamos vivendo essa experiência com Deus. O Espírito precisa falar ao nosso coração. O Espírito precisa entrar em nós e nos fazer sentir a sua gloriosa presença. Somente dessa forma nós vamos ser renovados. Nós vamos ser batizados pelo Espírito. Nós vamos ser transformados de homens naturais em homens espirituais. De homens que compreendem as coisas de Deus apenas com a nossa inteligência para perceber pelo nosso espírito a presença de Deus na sua sabedoria. O conhecimento é uma coisa que nós podemos tirar das letras, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ele que nos dá a sabedoria, irmãos. E a cada dia que passa, nós precisamos estar mais envolvidos com Deus, mais protegidos por Ele, mais cientes de que sem Ele nós não vamos conseguir sobreviver. A nossa segurança, ela vai estar no Senhor. A partir de agora, irmãos, não há mais segurança no mundo. Os homens não podem nos proteger. Os homens não podem garantir o futuro para nós. Eles não podem garantir o nosso alimento, a nossa moradia, a roupa para nós vestirmos. E esta crise material que hoje está afetando o Brasil, ela serve para quebrar a ilusão que nós vínhamos vivendo, irmãos, de que o mundo poderia nos dar um futuro. O mundo não pode nos dar nada. E o nosso Deus pode nos dar todas as coisas. Porque é Senhor de tudo. É Senhor do tempo, é Senhor do espaço, é Senhor do passado, do presente, do futuro. Governa o bem e o mal. E vai haver uma grande manifestação do mal na face da terra. Está havendo a manifestação do mal na face da terra. E não só nós percebemos a sua presença pelos graves eventos de violência que está acontecendo no mundo, mas principalmente pela degeneração moral da sociedade. Uma corrupção dos valores que se instalaram inclusive dentro das igrejas, irmãos. E nós temos que ter olhos de ver a gravidade do momento que a sociedade está atravessando. Que o Senhor Deus, Ele proporcione a nós, que somos o seu povo, não só nós que nos reunimos aqui, mas aos nossos amados de outros lugares,
que recebem a palavra, Ele nos proporcione uma oportunidade de nós sermos em algum instante tocados pelo Seu Espírito, de modo que venhamos a ter esta experiência com Ele, e Ele possa confirmar a nós que está do nosso lado. Porque enquanto isso estiver só no nosso intelecto, irmãos, nossa fé é muito frágil. E o Senhor tenha misericórdia. E que continue nos amando, apesar dos pesares. Quando o presbítero contou a história dos 10 leprosos, né? Ele nos trouxe um conforto. Porque envolvidos por uma enfermidade tão grave, ao saber que Jesus estava por perto, eles foram procurá-lo para pedir que fossem curados. E segundo as palavras do Evangelho, o Senhor não lhes fez pergunta alguma. O Senhor os amou, o Senhor os curou. Por isso nós estamos aqui pedindo a Deus que faça com que nós vivamos uma experiência de relação íntima com Ele, fundado nas suas muitas misericórdias, e jamais na justiça, porque senão estaríamos, evidentemente, perdidos. O Senhor nos ajude nas suas muitas misericórdias. Amém. Nós queríamos examinar alguns textos bíblicos. Vamos ver o que o Senhor nos permite. Eu quero convidar os irmãos aqui, os irmãos das outras cidades, para abrir o livro do Apocalipse, no capítulo 13. É o último livro das Escrituras, que trata das coisas relacionadas com o fim do mundo. No capítulo 13 do Apocalipse, a palavra ela fala da existência de duas bestas, que são dois sistemas que iriam existir aqui no mundo na época do fim e que teriam grande poder sobre a vida de todos nós. Não vamos interpretar a profecia, porque queremos falar hoje sobre o livro de Daniel. Mas a passagem aqui do Apocalipse tem muito a ver com o que a gente vai olhar lá no passado. Eu queria que os irmãos atentassem para o versículo 11 do capítulo 13, aonde o profeta fala aqui da besta da terra. Ele diz assim: eu vi subir da terra uma outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ela tinha uma fala, ela tinha um poder de influência semelhante ao poder do dragão. Ela exerce todo o poder da outra besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da outra besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada, que é a besta da água, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fossem mortos
todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos os homens, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número dela. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número dela, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A gente vê no nosso mundo que está se desenvolvendo um sistema criado pelo homem, aonde o futuro é garantido pelo próprio homem. O homem, utilizando da ciência que Deus permitiu que ele tivesse, ele criou para si as suas glórias, o seu poder, as suas expectativas de futuro. As nações conversam sempre para se entender entre si e tratar dos seus interesses pessoais. Nações onde Deus já deixou de existir faz muito tempo. O homem, ele deixa-se possuir pelas suas vaidades, pelo seu orgulho. As igrejas que poderiam ajudar a esclarecer o homem a respeito da verdade, elas mesmas contribuem para que o homem pense que ele aqui na terra é apoiado por Deus para realizar os seus sonhos. E nós vemos aqui nessa passagem apocalíptica, né, que os homens criou uma situação que você, se não adorasse aquilo que eles criaram, você seria morto, perseguido. Essa humanidade do fim dos tempos, que a própria profecia chamou de Grande Babilônia. Interessante que lá no passado existe a Babilônia pequena, aonde viveu o profeta Daniel. Vamos até o livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel é um profeta que tem muito a ver com o fim do mundo, porque as suas profecias foram citadas no discurso profético de Jesus. Ele disse quando acontecer as coisas que Daniel disse que aconteceriam, está perto de chegar o reino de Deus. O capítulo 3 do livro de Daniel nos fala que o rei Nabucodonosor, aquele que havia levado o povo de Israel cativo para a Babilônia e os manteve como escravos durante 70 anos. Esse rei, ele é a imagem do poder, da glória, das vaidades e de tudo que existe hoje no mundo, irmãos. Nessa época, ele resolveu fazer uma estátua de ouro. A palavra diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, que é 30 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados, e mandou que ela fosse levantada num campo chamado Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, capitães e todos os oficiais
das províncias para que viessem a consagração e inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele chamou as autoridades. Mas olha o que ele fez. Então reuniram-se os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias para inaugurar e consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que ele tinha feito. O arauto, que era o sujeito que anunciava as coisas que o rei determinava, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Não está falando aqui só da Babilônia, não. Ele era o império que mandava em todos os lugares. Por ele o sujeito morria, era salvo, era condenado, ele fazia o que bem queria. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que quando ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar a estátua será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Os irmãos percebem a relação? Quem não adorar a besta vai ser morto. Quem não adorar a estátua do Nabucodonosor vai ser morto. É a mesma relação de poder, de vaidades e de ameaças que paira sobre nós, irmãos. O que vem sobre o mundo vai trazer ameaças sobre nossa vida. O pessoal acha que basta louvar a Deus, acreditar que vai ser arrebatado e tal. Quando chegar o fim do mundo, o pessoal vai lá para o céu, enquanto o mundo acaba aqui em fogo, guerra e tudo mais. Conversa, irmãos. Ao povo de Deus está determinado que será necessário lavar a roupagem das ovelhas no sangue de Cristo. Ameaças vão pairar sobre nós. Se não adorar, morre. Vocês não gostam das coisas que nós criamos? Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ter marcas na nossa mão e nem na nossa testa, irmãos. Eles vão criar um sistema de compra e venda, que segundo eles é a solução de todos os problemas. E todo mundo vai adorar essa tal coisa, para acabar com a corrupção, para acabar com o terrorismo, para acabar com a desonestidade, com o dinheiro sujo de drogas. Só que nós não vamos poder pôr na nossa mão essa marca, nem na nossa testa, seja ela qual for, porque está escrito. E quando nós dissermos que nós não concordamos com isso, eles vão dizer que nós somos inimigos deles. Qualquer que não se prostrar, não adorar a estátua, será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, saltério e toda a espécie de música, prostrarão todos os povos, nações e línguas e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Deve ter sido uma surpresa, porque o pessoal foi lá inaugurar a estátua, chegou lá e recebeu uma ameaça. Se vocês ouvirem tocar a buzina aqui, de vocês não se ficar de joelho para adorar a estátua, adorar uma estátua que o rei fez. Ele determinou irracionalmente que todo mundo tinha que adorar aquela estátua que ele tinha feito. Porque esse rei estava enlouquecido. Por que ele se enlouqueceu? Porque a Babilônia era um império semelhante ao que é os Estados Unidos hoje, no mundo. Era o maior império que havia na época. Os jardins da Babilônia eram uma das maravilhas do mundo antigo, era uma coisa fantástica, a cidade.
O reino dele era uma coisa assim, da gente ficar boquiaberto perante a glória que havia nesse reino. Ele se achava Nabucodonosor e fez essa tal estátua na sua loucura. Ele fica louco. Depois nós vamos ver, se Deus permitir, os próximos capítulos em que ele fica louco por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Loucura e vaidade enlouquece, viu, irmãos? Enlouquece a gente. Humildade, simplicidade nos engrandece e nos mantém firmes e seguros diante da vida e diante de todas as coisas. Naquela época, diz o versículo 8, que havia alguns caldeus que não gostavam dos judeus, porque Daniel e os seus amigos tinham sido escolhidos pelo rei para trabalhar no palácio. E eles eram homens abençoados por Deus. Havia em Daniel um espírito de sabedoria. Isso despertava nos caldeus, nos habitantes da Babilônia, nos amigos do rei, um ciúme. Como é que esses escravos estão aqui aí sendo prestigiados pelo rei? Nós precisamos dar um jeito nisso. No mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus que acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Muito bem, qualquer que não se prostrar e adorar será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos do Daniel. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que tu levantaste. Eles foram lá no rei e falaram: ó, tem uns judeus aí que não respeitam o teu decreto. Eles não adoram os teus deuses e nem se curvam diante da estátua. Os inimigos falaram: agora a gente pega esses judeus, né? Nós vamos acabar com eles. Então Nabucodonosor se encheu de ira e de furor, versículo 13, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E o rei falou com eles e lhes disse: é de propósito, de caso pensado, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Vocês estão fazendo isso mesmo, de verdade? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Os caldeus devem ter falado: agora estão perdidos, hein? Agora eles vão morrer. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei pessoalmente ameaçou os três. Pessoalmente. Ele falou: se vocês não ficar de joelho aqui, vai para dentro da fornalha. E quem é o Deus que poderá livrá-los? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: ó, esses três aqui é a nossa figura, viu, irmãos? E de outros cristãos que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. E tem muitos cristãos que estão sendo perseguidos hoje, que nós não sabemos, mas que estão sendo perseguidos em vários países do mundo por causa da palavra de Deus. Irmãos nossos. E pode um dia chegar a nossa vez, por que não? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor. Vamos prestar atenção no que eles disseram. Às vezes não vão ter que dizer para alguém. Não necessitamos de responder sobre esse teu negócio.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos poderá livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não fizer, fica sabendo que nós não vamos servir aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Isso aqui é crente, hein? Ah, irmãos, isso aqui é crente, hein? Que inveja, hein, irmãos? Exemplo para nós, né? A gente tem que dar um testemunho firme. Enfrentar o rei Nabucodonosor não era fácil, não. Ele era extremamente violento. Então, Nabucodonosor, versículo 19, se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Ele ficou nervoso. Mandou pôr fogo mesmo para valer na fornalha. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que amarrassem os 3 para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo. Amarrou e jogou os homens lá dentro, os 3. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que a chama da fornalha matou os homens que levaram os 3 lá dentro. Olha só, o negócio estava tão quente que quando os homens foram levar os 3 para jogar lá dentro, eles também morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro dessa fornalha. Acompanhe comigo, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? E eles responderam para o rei: é verdade. Respondeu o rei dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Amém? Ele jogou 3, tinha 4 lá dentro. Ele achou aquilo muito estranho. Perguntou: nós não jogamos 3? Mas tinham 4. Eles andavam pelo fogo e não se queimavam. Irmãos, nós servimos a esse Deus. Amém? A Ele nós podemos entregar a nossa vida com toda certeza. Se Ele não nos livrar da fornalha, se Ele não nos livrar do perigo, nós não vamos servir a outros deuses. Nós não vamos nos curvar perante o Senhor desse mundo, irmãos. Nós servimos somente o nosso Deus. Porque por toda a Escritura, o inimigo sempre esteve ameaçando. Mas o povo de Deus sempre confiou na ação benfazeja de Jesus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí e vem à minha presença. Então os 3 saíram do meio do fogo, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei. Contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da cabeça deles se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém. Isso aqui é poder. Isso é que é poder de Deus. Nabucodonosor, versículo 28, disse: bendito seja o Deus
de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amém. O rei reconheceu que Deus havia enviado um anjo para salvá-los do seu decreto de morte, irmãos. Por mim, o rei resolveu fazer um decreto. É feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Até o Nabucodonosor se converteu. Irmãos, olha que glória. Amém? Ele enlouquece logo depois, a gente vai ver, se Deus permitir, no próximo ano, nós vamos falar da história dele. Mas muitas lições preciosas esse rei aprendeu. E teve um papel muito importante na história do povo de Deus. Porque o nosso povo muito aprendeu ao ficar como escravo na Babilônia. Muitas coisas eles aprenderam. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? A nossa sociedade, irmãos, infelizmente segue o mesmo caminho desses reinados que se perderam nas suas vaidades. Nós tivemos na história do mundo 6 impérios que se desenvolveram e, ao atingir o seu apogeu de glória, de vaidades, de gozos terrenos, de adoração a deuses falsos, eles se desfizeram. Hoje nós temos na terra o 7º império, que exerce poder sobre todo o mundo, que impõe ao mundo todo a sua maneira de viver, de pensar e de crer, os seus costumes. E segundo a palavra da profecia, esse império, também como os outros, ele vai se desfazer. Então haverá no mundo um 8º império que durará 3 anos e meio, que é o império da besta que eles falam, aonde o homem, para comprar e vender, ele vai ter que ser credenciado, que eles não ponham na nossa mão e nem na nossa testa a sua marca. E se for na nossa geração, que nós tenhamos a coragem desses servos que lá na Babilônia antiga enfrentaram com firmeza a cara feia do rei e venceram, porque o Senhor estava com eles. E nós, se tivermos que enfrentar qualquer desafio, nós também venceremos, porque o Senhor está junto de nós. Que Ele nos abençoe, nos conforte e prepare os nossos corações para mais um ano que nós vamos ter à frente de desafios e com certeza de vitórias, porque o nosso Deus, Ele só nos dá vitória. É maravilhoso. Nós cremos em nome de Jesus. Amém.